Doutor Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar a sua presença aqui, vai fugir um pouquinho do tema e depois a gente volta para o tema do trabalho infantil, que é o seguinte, eu, pelo menos, né, eu estou muito confuso com essa história da vacinação e da imunidade, né? Duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, a gente já sabe quanto tempo dura essa imunização para saber de quanto em quanto tempo a gente vai ter que, enfim, tá renovando, né, essa campanha, renovando essa vacinação para fazer com que a gente esteja livre, né, da pandemia. Eu vi a final do US Open esse fim de semana, lotado o estádio, todo mundo sem máscara. A gente já tem essa segurança de que tem uma imunidade por tanto tempo e isso libera a gente. Então, essa é a primeira pergunta. E segundo, tem muita gente fazendo um teste para ver quanto que eles criaram de anticorpo depois da vacina. E vários desses testes dão ali 0% e as pessoas ficam desesperadas. Eu queria que você falasse se é importante fazer esse teste ou se não é importante, porque várias coisas acabam virando moda nos grupos de WhatsApp, as pessoas fazem, e eu queria que aqui fosse um negócio para explicar. Olha, legal, é importante fazer isso? Ou não, cuidado com isso, porque você pode ter uma informação errada. Então, eu queria trazer esses temas da vacinação, aproveitando sua presença aqui. Claro, acho que duas questões excepcionais. Em relação a essa parte da imunidade duradoura, eu vou te falar, graças a Deus nós não temos. Tá? Graças a Deus nós não temos essa informação. Por quê? Essa informação precisa. Porque se nós tivéssemos estabelecidas, queria dizer que a vacina só funcionaria 6 meses, 8 meses, ou no máximo 6 meses a 8 meses. Porque nós começamos a vacinar aquelas pessoas ali primeiro em dezembro. Tá? Então, graças a Deus, nós ainda não temos. Que é diferente daquelas pessoas mais suscetíveis. Aqueles primeiros grupos vacinados, que foram, por exemplo, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm comorbidades, que naturalmente, Eduardo, o organismo, que a vacina ela não protege ninguém. A vacina ela prepara o nosso corpo para se proteger contra o vírus. Então, essas pessoas que têm um sistema imunológico de alguma forma afetado, ou com a idade a gente vai perdendo algumas características, é natural que ela não responda tão bem. Por isso entrou a discussão de uma terceira dose para esses grupos específicos, não para a população de modo geral. Então, a imunidade duradoura, o que nós sabemos que as vacinas têm a previsão para ter uma imunidade duradoura. Quanto tempo ainda nós não podemos definir? Os dados que saíram, os dados que estão saindo, ainda são muito precoces para a gente ter essa definição. Mas nós sabemos que quem tomou as 2 doses das vacinas, ou, no caso da Janssen, a dose única, tem imunidade duradoura até então, consegue se proteger do coronavírus para não desenvolver a doença, principalmente em estados graves, moderado, principalmente grave, e, consequentemente, não levar à morte. Isso é o ponto que nós sabemos até então. E, para ser honesto, eu espero que a gente não saiba disso durante mais tempo, que é para a gente poder ter tempo, inclusive, de levar a vacina de forma global. Porque não adianta a gente imaginar que a gente vai controlar essa pandemia apenas controlando internamente. 75% das vacinas produzidas no mundo estão sendo detidas por 10 países. Se a gente... Vamos parar para pensar em uma pandemia. Você acha que pandemia, olha, é o mundo inteiro. Você acha que a gente vai conseguir se livrar dessa pandemia apenas com 75% em 10 países? Então, espera-se que essa imunidade seja duradoura, que a gente tenha um bom senso e que a gente leve essas vacinas para o máximo de pessoas possíveis de forma global, tá? A gente conseguir imunizar aqui no Brasil de forma o máximo possível, tá? Para a gente poder controlar essa pandemia. E eu ainda faço um adendo. Se nós tivermos uma terceira onda, a gente pode assinar o atestado de burrice, como os Estados Unidos acabaram de assinar, que estão no pico da morte novamente, porque tem um terço da população que se recusa a se vacinar. Então, se nós tivermos uma terceira onda, nós precisamos assinar um atestado de burrice, idiotice, como os Estados Unidos está fazendo. A questão dos testes de anticorpos. Olha só, pessoal, o corpo, ele não evoluiu para ser burro.
acontece? Quando a gente injeta uma vacina, como eu falei, a vacina ela não te protege, a vacina prepara você para se proteger. Quando a gente injeta a vacina no seu corpo, a resposta imunológica acontece. Mas a maioria das vacinas não gera memória imunológica. Então, aí é onde a gente entra numa segunda dose, que a resposta é muito mais rápida, muito mais eficiente, e aí gera o que nós chamamos de memória imunológica. Essa memória, basicamente, é memória mesmo. Ela está ali no nosso corpo para que quando a gente entre em contato com o vírus, por exemplo, nesse caso, coronavírus, a gente responda de forma mais rápida. Mas a produção de anticorpos naturalmente vai cair com o tempo para o estado basal. Vai ter uma circulação de anticorpos, só que muito baixa. Por que eu falei que o organismo não evoluiu para ser burro? Porque se o organismo não tem esse contato, qual o sentido de estar tendo a produção de anticorpos para manter em um alto nível? Não tem, até porque o organismo não está exposto apenas ao coronavírus, está exposto a uma multiplicidade de micro-organismos. Então tem que responder e voltar ao equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Para que você tivesse uma resposta para saber se realmente aquela vacina teve uma eficácia, aí nós teríamos que entrar em outro teste que não é comum nesses testes de rotina. Seria um teste para avaliar a memória imunológica. E aí, por exemplo, eu faço isso no meu laboratório, mas é algo muito mais complexo. Posso fazer com equipes, na pesquisa. Então as pessoas não precisam ficar desesperadas que elas não estão protegidas porque no teste de anticorpos deu muito baixa. Porque a memória do corpo delas continua existindo normalmente, é isso? Exatamente. A gente tem a memória imunológica. Quando você... Olha, coisa que a gente demoraria... E aí eu vou puxar um pouco para o nosso curso aqui no ICL, onde eu explico exatamente isso. Quando você demoraria para responder naquele primeiro momento, 1, 2, 3 semanas, quando você tem essa memória imunológica e você tem contato com o vírus, sua resposta... Bum! Imunologicamente é muito rápida. E aí onde pega o vírus. O vírus pode até escapar parcialmente, entrar na célula, mas ele vai estar cercado. Ele não vai se proliferar ao ponto de desenvolver a doença. Entende? Por isso que a gente fala, olha, mesmo vacinada, você precisa manter. Porque mesmo com se você tiver contato com o vírus vacinal, você pode passar para outra pessoa, mesmo com carga viral baixinha. Mas você não vai desenvolver, na sua grande maioria, a doença em estados graves. Agora, claro que tem as peculiaridades de pessoa para pessoa. Nenhuma vacina é 100% e a gente precisa respeitar as individualidades. Por isso que até controlar essa pandemia, todos precisam manter os cuidados. E não entremos nesse negócio, fiz teste disso, teste daquilo. Não entre nisso.